Agora é a hora da verdade, é uma hora muito importante. É uma hora que a gente precisa ouvir e entender. Se a gente não entender, o maligno vai lá, tira aquilo ali do seu coração e aí você vai ficar vazio e acontece que a gente vai pregar daqui a pouco. Então, lá no livro de Mateus 4, versículo 4. Acharam aí, pessoal? Mateus 4, versículo 4. Acharam? Ele está dizendo assim: ele, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Vamos dar uma paradinha para entender? Gente, não deixa nada agora te distrair. Agora é a hora de você entender a palavra. Eu estava explicando aqui que nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. O corpo, nós temos o corpo, é o lugar que nós moramos, o espírito mora no corpo, né? Tanto é quando fala assim, o Bernardino morreu. Não foi o Bernardino que morreu, o espírito dele saiu daquele corpo. E o corpo dele é que morreu. Por quê? Porque nós somos um espírito e o nosso espírito é imortal, ele não morre, sabe disso? Pastor, nosso espírito não morre? Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não na carne. Porque Deus não é carne, Deus é espírito. E importa que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é isso? Então, pessoal, é importante você prestar atenção, você entender isso aqui. Nós somos um espírito que moramos no corpo. Entendeu? Nós somos uma irmã. A paz do Senhor, boa noite. Amém. A paz para todos aí. Nós somos um espírito que moramos no corpo. Então, quando a pessoa morre, o espírito saiu do corpo. O espírito não morre, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, Deus morre. Jesus morre. Não morre. Para você ter uma ideia, é tão estranho o negócio que nem o diabo morre. Você já ouviu falar na morte do diabo? Quem já ouviu falar? O diabo vai morrer. Já ouviu falar? Hã? Tu não viu no Apocalipse dizer que o diabo vai morrer. Ele dizia quando Jesus chegar, ele vai ser acorrentado, lançado no lago de fogo para todo sempre, para todo século, século do século, para sempre. Mas você não ouve dizer que ele morreu. Por quê? Porque Deus criou a gente imortal. O demônio, eles eram anjos decaídos. Então os anjos também foi criado imortal, por isso que o diabo não morre, gente, não morre. Entendeu? Nós só saímos dessa dimensão, desse mundo. Né? Mas nós não morremos. Nós somos imortais. Para onde você vai, pastor? Para onde vai o nosso espírito? Daí que está. Se a pessoa aceitou Jesus, se a pessoa viveu, se esforçou por entrar na porta estreita, né? Para viver o Evangelho de Cristo, fazer as coisas certinhas para Deus, ela vai para Jesus. Como Lázaro e o rico. Como o Lázaro era pobre, mas ele era de Deus, mesmo pobrezinho. Então, quando ele morreu, na verdade, o corpo dele morreu, o anjo do Senhor veio buscar o espírito dele, que ele era salvo. Já o rico não. O rico, quem veio buscar ele, não fala nem quem veio buscar, mas quem morreu foi executado. Você está entendendo?
Então ali você já vê que tem 2 lugares que o espírito da pessoa pode ir. Isso depende muito da escolha da pessoa aqui na terra. Os que creem no Senhor Jesus serão salvos. Agora os que não creem, infelizmente, o espírito dela está correndo sério risco, né? Então nós somos um espírito. Estão entendendo direitinho? Você mora dentro de um corpo, que é onde você se mexe, fala, anda, porque é o espírito que está movendo o seu corpo. Quando o espírito sai, o corpo não fala nada. Fala mais, é parado, já era. Entendeu? E nós possuímos uma alma. O que é isso, pastor? A alma? A alma é a alma onde você sente alegria, se sente tristeza, se sente... Tem seus sentimentos, né? A alma, como se fosse o seu coração. E o seu espírito, o seu corpo, ele se alimenta. Eu estava falando, às vezes tem pessoas que não vão na igreja, quase não vão na igreja. Tem outros que vão para a igreja uma vez por semana. É aquele cristão domingueiro. Aí, como já voltou o cristão domingueiro, aí eles não estão mais no domingueiro, agora estão no quarta-areia, terça-areia, sexta-areia, só vai uma vez por semana na igreja. Escolhe um dia. Tal dia eu vou. Só que eu estava explicando aqui cedo, gente. Quem de vocês que come só uma vez por semana? Você já imaginou você comer só os domingos? Almoçar, tomar café. No domingo você acorda, toma café, almoça, janta, toma café da tarde. Na segunda você não come mais nada, até o outro domingo. Você aguentaria fazer isso? Sim ou não, pessoal? Tu acha que o teu corpo ia aguentar? Gente, não ia aguentar. 3 dias já seria suficiente para a pessoa estar pronta. Vendo parede rodando. Mesmo que você quisesse fazer alguma coisa, o seu corpo não ia aguentar. Porque ele estaria como? Fraco. Você está entendendo? Teu corpo está fraco, está sem força. Porque você não está alimentando o seu corpo direito. Sim ou não, pessoal? A mesma coisa é aquela pessoa que só come x-tudo e guaravita. Cadê a vitamina disso? A pessoa não come feijão, não come uma fruta. O sangue da pessoa está água, está guaravita. O sangue da pessoa vai... Porque você comeu um lanchinho no final de semana, ainda vai. Você come feijão durante a semana. Entendeu? Você se alimenta direitinho durante a semana. E de vez em quando você vai lá e come x-tudo. Tudo bem. Mas você não comer nada que sustente só aquilo ali. Então você precisa, você sabe que você tem que alimentar o seu corpo todo dia. Quando você acorda de manhã, você pode ter gente que não gosta muito de tomar café de manhã bem cedo. Né? Não, eu acordo só tomo um cafezinho. Depois é que eu vou tomar café mesmo. Tem outros que já levantam da cama. O que tem aí pra comer? Entendeu? Tem outros que já pulam da cama procurando comida. Tem gente que acorda de madrugada. O meu marido é assim, então, de madrugada eu quero mexer nas panelas. Você ia lá, barulheira nas panelas. Eu vou ver o que você está fazendo aí, né? Olha, eu ia pro banheiro, quando eu olhava, estava ele lá, misturava tudo lá na farinha, mais não sei o que, e comia. Entendeu? Então tem gente que não toma logo de manhã, mas mais 10 horas, daqui a pouco você começa a ter fome, o que você lembra? Quando você sente fome, o que você lembra? Tem que comer. Quando você fica uns dias assim, sem comer direito, dá umas tonteirazinhas, poxa, tem que parar com o negócio de lanche, tem que comer, porque meu corpo já está começando a sentir. Tem que comer umas coisinhas fortes. Você não sente isso? Nossa. Então, a mesma coisa é o seu espírito, pessoal. O espírito, ele também come, só que não comida. Tem gente que pensa que está comendo a comida, está alimentando logo o espírito. Não. O espírito não come comida. Ele está falando aqui, ó, nem só de pão
viverá o homem. O pão vai alimentar a sua carne. Entendeu? Mas ele disse, ó, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, isso viverá o homem. Então você tem que, o seu espírito também come, mas o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Você precisa alimentar o seu espírito. Aí a pessoa vai na igreja uma vez por semana, de vez em quando. O que acontece com isso? Ela não ouve a palavra. Ela vai ficar vazia, que a gente vai pregar aqui daqui a pouco. O espírito dela vai ficar fraco. Ela vai ficar vulnerável. Qualquer tentação ela vai cair. Qualquer ventinho, qualquer coisinha que o diabo fizer vai derrubar você, porque o teu espírito já está fraco. Está sem a palavra, você está vazio ou vazia. Entendeu? Então, você está uma pessoa frágil. É escada você cair em qualquer situação. A pessoa está ali sozinha, aparece ali uma coisa na frente dela. Não, vou sair com essa menina nesse dia. Depois que você sai, você, meu Deus, isso aqui que bobeira que eu fiz. Você olhou a pessoa era uma Cinderela. Depois que você foi lá, você virou um dragão. Você, meu Deus do céu, porque você está entendendo? Que a pessoa com fome, sabe o que acontece com ela? Qualquer coisa é gostosa. Já falei, você com fome é sério. Você com fome, você bota um negócio lá, poxa, que você está gostando, não tem que estar comendo uma coisa, você comendo estava. Eu achei que estava com fome, eu achei que estava boa, hoje que estava com fome, você viu? Não? Dizem que na época de guerra não é frango, né? Só com fome. Só com qualquer coisa tá bom. Depois que ela vai acordar, que besteira que eu fiz, nada a ver. Meu Deus, eu podia ter esperado direitinho o Senhor. Então, porque o espírito da pessoa é fraca, ela cai na tentação. Por que coisinha que o diabo cai, ela cai naquele golpe, ela cai naquela estratégia? Porque ela não está alimentando o espírito dela, o espírito está fraco. Quando vem uma tentação, quando vem uma lutazinha, porque tem pessoas, a palavra de Deus diz o seguinte, que a palavra de Deus diz que o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. E significa que todos os problemas, todas as situações que você tiver, você recorrer a Deus, buscar a Deus direitinho, Deus vai te livrar. Mas não significa que não vai se levantar nada contra você. Porque lá no livro de Efésios 6 está escrito, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Então o diabo vai armar uma cilada para você. E se você não estiver alimentando o seu espírito, qual é a tendência? Você vai cair na armadilha. Você vai cair no laço do passarinheiro, porque ele arruma laço para tentar te derrubar. É laço na sua prosperidade. Você está lá desesperado pensando no dinheiro. Você está lá desesperado, pô, vai dar para comprar isso. Aí você cai naquela situação. Você vai entender? É laço, você está lá esperando no Senhor a pessoa se adiar. Pode botar uma coisa na tua pessoa que não é bem o propósito de Deus, como Dalila. Dalila não era o propósito de Deus para a Sansão. Dalila foi uma armadilha, foi uma cilada do inimigo na vida como ela escreveu outro dia, né? Foi o Ismael antes do Isaac. Só que tadinho, ele chegou nem ver o Isaac. Deu ruim para ele, entendeu? Então, se a gente estiver com o nosso espírito fraco, qualquer coisa você acredita, a pessoa vai lá te contar uma história, não tem nada a ver com a verdade. Não, você está. Deus mandou falar, então fala aí. Não tem nada a ver com Deus, entendeu? Tem gente que vive atrás de revelação. Ai, meu Deus, Deus tem que falar comigo. Vai, fala comigo, fala. Ai, meu Deus, fala agora. Entendeu? Tudo que a pessoa vai mandando, você já viu quando você está com fome? Tudo que você vê pela frente, você come. Entendeu? Tem uma bolacha, você dá essa bolacha aí mesmo. Aí você continua com fome, dá até um biscoito, me dá aqui, me dá isso aí também. Tudo que você vê
palavra, você vai comer, você está com fome. Então, uma pessoa com espírito não tem a palavra de Deus, qualquer revelação, qualquer profecia, ela vai aceitando. Vai se enchendo de palavra vazia, que não tem nada a ver com Deus. Tudo para ela é uma resposta de Deus. Se ela cai e quebra o nariz, é uma resposta de Deus. Ah, meu Deus, isso é um sinal. Sinal que eu estava indo no caminho errado. Não precisa Deus quebrar teu nariz para mostrar essa nariz. É um sinal que eu não era para ter ido por essa rua. Mas precisava Deus quebrar teu nariz para você ver que eu estava lá. Se você tivesse atento à voz de Deus, cheio da palavra de Deus, Deus ia conseguir falar no teu coração. Não vai por aí. Entendeu? Não precisava Deus fazer cair, quebrar o nariz, se engessar todinho para não passar naquela rua. É isso aí, a pessoa vazia, gente. Aí cria coisas na cabeça dela. Que nem eu vi uma vez um homem subindo ali no Monte das Oliveiras de joelho. Quem botou isso na cabeça dele? Sabe o que é isso? Vazio. Falta da palavra, espírito fraco. Sem a palavra, entendeu? Se ele tivesse a palavra de Deus, ele ia entender. Já tem a palavra? Tem. É só eu crer que eu vou operar o milagre na minha vida. Às vezes a gente faz um jejuzinho, entendeu? De 3 horas, assim, mais ou menos. Eu falo às vezes porque depende da quantidade. Eu, geralmente, eu vi lá no Pastor Moto com o costume de jejuar todos os dias. E sempre de manhã e à noite. 3 de manhã, 3 horas de manhã, 3 horas da noite. Mas eu estou falando eu sou uma pastora, eu tenho que viver assim, consagração. A você lá pela sua vida, pelo menos 3 horas por dia. Pela sua família, pela sua prosperidade, por você mesmo, você não cair em tentação, porque você tem que quebrar a sua carnezinha. Pode deixar ela mandar em você. E a caixa de demônio que só sai com oração de jejum. Não significa que Deus quer que você se acabe de jejuar. Entendeu? Você fica na capa e bate de tanto jejuar. Como é que o nome dele vai ser glorificado na tua vida? Já pensou a pessoa chegar sequinha? O irmão, apesar de estar passando necessidade. Entendeu? A pessoa pode querer, irmãozinho, que está passando necessidade, tadinho. Ele diz que está com Deus, está bem, mas o negócio está bravo lá na casa dele. Porque eu vou achar que você está doente, alguma coisa assim. Você não precisa acabar de jejuar para poder Deus operar o milagre. Você faz um jejuzinho e fez 3 horas, agora você fica crendo. É isso. Tem gente que se acaba de jejuar, mas sequinho, mas não crê. Então não acontece nada. Só emagrece. E o milagre acontece, gente. É sério. É uma religiosidade. A pessoa pega a casa dele, acampa lá em cima do monte. Não, ficar morando aqui um mês, porque para Deus me dar a resposta mais rápida. Não. A resposta rápida depende do seu coração. Você aceitou a palavra de Deus. Você aceitar a mudança. Às vezes tem coisa na sua vida que a unção de Deus te cobra. Isso está errado, você tem que consertar isso. O que você tem que fazer? Lutar para consertar o que está errado. Pede força a Deus, aceitar o conselho de Deus e crer nele. É isso que ele quer. Ele quer te ensinar. Os fariseus não faziam isso. Eles tinham lá esse vestir de pano de prata, pano de prata. Eu se bem isso. É 2 vezes que eu falo pano de prata. Bom, ia ficar bem esquisito fazendo esse pano de prata. Eu pensava que era um cozinheiro. Esse vestido de pano de saco. Vocês sabem o que é pano de saco? Mais ou menos? Não, João, mas ele falou assim, tinha um saco antigamente de batata, de farinha de trigo, que não era de plástico, não era de pano assim, bem marrom. Já viu? O pano era aquilo ali, era tipo aquilo ali. Troço tudo sujo, já viu? Ela não pode dar tudo sujo. Tudo esfarrapado. Era aquilo ali.
ver que eles eram muito santos. Entendeu? Deus não quer isso. Mas se você fizer isso, chegar aqui, hoje em dia, vamos botar assim, chega na igreja, chega lá no pastor da Santa Sé, vestido de pano de saco, né? Toda desfigurada. Eu vou estar glorificando a Deus? Eu vou falar, meu Deus, como que é pastor? Você está entendendo? Mas eu não olho assim, meu Deus, que deu mal, está deixando o pobre, eu começo a acabar. Isso não é glorificar a Deus, gente. Agora, se você chegar bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, entendeu? Com a aparência assim, saudável, que seu pai está te alimentando bem, né? Não? Poxa, aí sim, está glorificando o nome de Deus. Olha lá, a famíliazinha, que nem eu queria Não, mas é verdade. Igual o irmão antes, a Luciene e o Guilherme. Eles vieram agora para a igreja, tudo arrumadinho, né? Aí, às vezes, quando tá chovendo, chega ali, para o carrinho deles ali, desce, tudo arrumadinho, cheirosinho, vem para a igreja, na Santa Ceia. Bonito isso, é sinal que Deus está cuidando dessa família. Agora chega tudo desfigurado. Entendeu? Vestido de pano de saco. Não vai pensar o quê? Na vida, você ainda vai e você ainda passa perto do seu vizinho, quer ir para a igreja, vai criticar, não, e vai olhar para você e dizer, não vai deixar, vai você mesmo, entendeu? Eles não vão querer ir na igreja, eles vão achar que você está com o teu pai, com o teu Deus, cuida muito mal de você, é muito esfarrapado, que Deus é esse? Você está entendendo? Então Deus não quer isso, não, isso é ignorância, igual o cara subindo do joelho, então acha que Deus quer isso? Deus não quer isso, Deus tem que crer. Aí vai, sobe de joelho, descola o joelho todo e chega lá em cima falando mal dos outros, com ódio muito lado, no pé, com o joelho tudo estourado. Mas não funciona. Aí mente, engana os outros, acha que vai acontecer alguma coisa? O máximo que pode acontecer tem que fazer curativo no joelho, isso aí. Entendeu? Que o evangelho não é isso, gente. É você entender, você crer na palavra de Deus. E tem gente que leva para o lado do fanatismo. Você entendeu? Você não pode usar um desodorante. Gente, não é assim não. Entendeu? Não, que se eu usar um desodorante, eu não sou de Deus. Se eu usar uma calça comprida, eu não sou de Deus. Não, tem que parar com essa bobeira. Enquanto isso, o coração da pessoa está tão ferrado. A pessoa está de vestido, mas odeia. Não estou falando todo mundo de idade que usa vestido, é assim não, gente. Mas estou falando que há pessoas que se importam com mostrar para os outros que é de Deus, mas ela mesmo. E Deus conhece o coração de cada pessoa. Por isso que Deus falou lá para Samuel, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa por fora está muito santa. Ela santidade, mas por dentro só de não sabe como é que a pessoa é. É sério isso. Outro dia eu vi um vídeo, vocês viram o vídeo que o meu pastor compartilhou? Pastor Mota? Nosso pastor, né? Você viu? Ele contou sobre batismo. Ninguém viu o nosso vídeo? Está lá na agenda, pessoal. Está lá na agenda. Vocês têm acesso à agenda? De lá? Então, está lá na agenda do pastor, lá da igreja lá. Ele compartilhou um vídeo que o pastor foi batizar o cara. Quando o pastor foi arrear o cara na água, o cara voou em cima do pastor, começou a agredir o pastor. Aí não luta, o pastor fugindo dele, ele quer bater no pastor, os irmãos tudo pulando na água para ajudar o pastor. E aí, o que aconteceu? Ele postou a foto de um rapaz, eles postaram um vídeo de um rapaz jovenzinho, parece assim, tem uns 20 e poucos anos, bem jovem. Ele até estava acho que ele estava na igreja, contando testemunho, dizendo que amava muito a mãe dele, não sei o quê. E esse rapaz, batizaram ele foi batizado, mas uma semana depois, eu trouxe assim, não sei se foi uma semana, um tempo depois. Uma semana depois, o troço assim, ele esfaqueou com a mãe. Aí o pastor, aí eles estavam falando lá no vídeo, né? Que ele falou que batismo, a pessoa tem que se batizar.
Mas tem que seguir as regras. O que é isso? Você se batizou, agora você precisa ter uma igreja, precisa ter um pastor, você precisa ouvir a palavra, você vai ser ensinado agora pela palavra de Deus. Não é só você se batizar e pronto, continuar sendo quem você é. É uma transformação. Precisa passar pelo novo nascimento, ensinamento, um tratamento de libertação. Eles estavam falando lá. Aí ela estava falando, gente, batizar sem um tratamento de libertação é como se estivesse dando banho no cabelo. Eles falaram lá. Por quê? Porque o menino não estava liberto. Ele atacou, assim, tinha um espírito nele, foi batizado, mas ele esfaqueou a própria mãe dele. Então, olha o que estava dentro daquele menino e ninguém percebeu na igreja. A pessoa está ali, aleluia, glória a Deus, louva, faz a obra de Deus, mas você não sabe o que está no coração da pessoa. Então, a gente tem que ser santo, se santificar de dentro para fora, não é uma religiosidade. Tem gente que vive de aparência. Você está entendendo? São muito santos, fazem aquela coisa toda, aquele ritual, aquela coisa toda, mas não vivem o Evangelho de Cristo. Entendeu? Isso que é a importância desse ensinamento aqui. Ele está dizendo que você não pode viver só de pão, você tem que viver da palavra, porque a palavra de Deus, ela liberta a pessoa. Ele disse assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é Jesus. E quando Jesus entra na pessoa, é uma luz, né? As trevas não conseguem ficar mais. A pessoa pode estar, irmão, mais endemoniada que for. Se ela ouvir a palavra, aquele espírito sai dela, não vem para ficar. Tu lembra de quando Jesus foi se encontrar com o endemoniado Gadareno, que tinha uma legião dele? Acima de 6.144 demônios. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quem é Jesus? Verbo, palavra. Ele foi liberto. Você entendeu? Então, quando a pessoa vem para a igreja, ela ouve, seja lá o que for, seja um espírito de enfermidade, seja um espírito de ódio, seja o que for, aquele espírito vai sair do coração da pessoa e a pessoa vai ser liberta. Por isso que o demônio, ele faz de tudo para a pessoa não vir na igreja. Ou vir de vez em quando, porque esse vez em quando é o tempo que dá para ele voltar. Entendeu? Eu ouvi hoje, aí ele saiu, aí amanhã ele volta, até eu ouvir de novo, ele fica lá uma semana, 15 dias na minha vida, tá entendendo? Demora, isso demora muito a ouvir, demora muito a entender, e isso tudo é brecha para ele ficar. Entendeu? Isso tudo é brecha para ele ficar. Então, vocês entenderam que o nosso espírito precisa ser alimentado. Jesus falou ainda no livro de Mateus, vamos lá. Lá ainda no livro de Mateus, lá no livro de Mateus, 26, pessoal. Livro de Mateus 26. E às vezes a pessoa confunde as coisas. A pessoa está pensando que você ser um cristão, você não pode comer um churrasco. Mas o que tem a ver? Jesus não comia lá um peixinho assado na brasa? Que isso? Ué, lê a Bíblia que você vai ver lá no livro de João, lá os discípulos estavam lá pescando lá a noite toda, não conseguiram nada. Jesus estava lá na beira da praia, pela noite. Quando ele chegar, já tinha um peixinho até assado lá na beira da praia. Por que você não pode comer sua carne assada, sua linguiça assada, sua asinha assada? Você pode comer, pode tomar seu refrigerante, se bem que é melhor você tomar suco, mas se você quiser tomar refrigerante também aí com você, entendeu? Não é pecado você comer seu churrasquinho, dar um passeio, que o pessoal fala, não é pecado isso.
Mas ficar com ódio dos outros, mentir, jogar praga dos outros, isso é pecado. Pastora, ir na praia é pecado? Também não é pecado. Jesus não ia na praia, não andava na praia com os discípulos. Depende do que você vai fazer na praia. Eu queria ver uma mulher mais pequena. Aí então você está. A maldade não está nem na praia, está dentro de você. Entendeu? Não está na praia, está dentro de você. Aí eu queria ver um homem de cueca, está dentro de você o problema. Não, eu queria ir na praia só para olhar lá a natureza, que Deus criou, tomar um coisinho de praia com a minha família, ou o meu churrasquinho lá. Então você não está pecando. Sim ou não? Aí você não está pecando. Agora depende do que você vai fazer lá. Entendeu? Esse negócio que estiver no seu coração vai estar em qualquer lugar. É pecado você ir no shopping? Depende do que você vai fazer no shopping. Você vai fazer, eu quero paquerar no shopping. Então você está em pecado. Eu quero lá só passear com a minha família, tomar um sorvete também. Eu quero ver um filme lá. Isso não é pecado. Entendeu? Mas ficar com ódio, mentir, falar mal dos outros, negar o dízimo do Senhor, isso não é pecado. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele disse assim, pastor, eu queria tanto lá no shopping, queria tanto na praia, mas não estou podendo. Olha a Deus que você vai poder. Glória a Deus. Eu acho que ele é o seu pai. Se você pedir, ele não vai te ajudar. Senhor, eu quero ir lá na praia passear. Eu não tenho condições, não dá condições de eu ir. Daqui a pouco Deus cria uma situação só lá na praia. Entendeu? É assim que Deus faz. Então ele está falando aqui, ó. Não sei se tem alguém com uma dor de vizinho desse, não. Aí é um exemplo, né? Aí ele está dizendo assim, lá no Mateus 6, versículo 40, né? E voltando para os seus discípulos, achou como o pessoal adormecido. E disse, então nem na hora pudesse vigiar comigo. Quando ele fala que vigiar, ele está falando orar. Porque Jesus chamou os discípulos para orar. Às vezes Jesus chama você para orar, sabia? Como, pastor? Se eu não ouvi nada, mas você sente no seu coração. Não é uma unção. Vem aqui para si, por que você não vai orar um pouquinho? Você mas agora eu não vou fazendo isso. Deus está te chamando para você orar. Aí você acaba aquilo ali, começa outra tarefa e Deus está falando, mas para um pouquinho, vai orar um pouquinho. Às vezes Deus está até querendo te dar uma bênção, um livramento para a sua família, e você não vai orar de jeito nenhum, nem amarrado. Ele chegou lá, achou os discípulos fazendo o quê? Dormindo. É a mesma coisa de noite, às vezes Deus te chama para orar de madrugada. Cai uma panela, um barulho lá de fora. Alguém te liga sem querer, dá vontade de ir no banheiro, não faz coisa. Você perde o sono, Deus chamando a tua atenção para você ir orar, e você não vai de jeito nenhum. Entendeu? Deus te chama para orar, você tem que prestar atenção nisso. Aí ele está dizendo, vigiai e orai, não é isso? Para quê? Para que não entreis em tentação. Por quê, pessoal? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Deus está te ensinando para você não cair nas tentações. Você precisa se alimentar. Precisa fortalecer os seus desejos. Você precisa ocupar o seu coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Ainda no livro de Mateus, passou tudo no livro de Mateus, só estudou no livro de Mateus. Eu não, nem é coincidência, nem sabia que eu pregasse no livro de Mateus. Lá no livro de Mateus 12, lá no livro de Mateus 12, acharei? Sim ou não, pessoal? Olha o que ele está dizendo aí, Mateus 12, lá no versículo 44. Por que você precisa prestar bem
João está escrito o seguinte: a minha ovelha, ela não ouve a voz do estranho, ela ouve a minha voz. Cuidado para você não ouvir a voz do diabo. Mas o que voz do diabo? É aquela voz que fica falando na tua cabeça que ninguém gosta de você. Sabia disso? Às vezes vem aqui com o teu pai, mas ninguém gosta de mim. Está todo mundo chateado comigo, de um jeito falando do outro. Está todo mundo falando mal de mim. Isso é a voz do diabo, isso é uma mentira. Você tem que ter cuidado com o que você ouve. Às vezes o diabo fala que você é um Zé Ninguém, ou uma Zé Ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que sua vida nunca vai mudar, que nada vai dar certo. Para de ouvir a voz dele. Passa a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. E você? Não sei, se você quiser desperdiçar essa honra, aí é com você. Entendeu? Mas você é um escolhido de Deus. Pastor, como é que eu sei? Senão você não estaria nem aqui. Porque a palavra de Deus diz no livro de João que não tem como ninguém vir a Deus se ele não trouxer. Sabia disso? Não tem como ninguém vir a Deus se ele mesmo não trouxer. Então, se Deus trouxe você, é porque você é um escolhido e é uma escolhida. É porque mesmo que você se enxergue muitos defeitos em você, Deus vê coisa boa em você. Tem coisas em você que agrada a Deus. Deus não deixa Deus desistir de você. Você é uma pessoa importante para Deus. Você tem que ter cuidado, porque o diabo pode fazer você achar o contrário. Nada, porcaria, não, aí você que está falando isso. Você que está ouvindo quem não deve. Ele é uma coisa aquela pessoa que acha que ninguém gosta dela. Eu, quando ia para a igreja, eu achava que o pastor não ia com a minha cara, sabia? O demônio fazia eu achar isso. Comecei, eu sentava lá atrás. E aí o pastor ia lá, oi irmão, a papai já tinha chegado na igreja, assim. Eu que não ia lá falar com o pastor. Eu ficava lá igual um bicho de pato. E o pessoal ia lá na frente, falava com o pastor e tal, o pastor conversava com todo mundo, e o diabo botava assim na minha cabeça lá, tá vendo? Ele fala com todo mundo, menos com você. Mas irmão, porque eu voltei lá falar com ele, eu não ia. Também você não é ninguém mesmo, quem é que vai dar atenção para você? Assim que o diabo botar essas coisas na minha cabeça. O demônio começou a querer enfiar na minha cabeça que ninguém gostava de mim. Aí esse irmãozinho ou uma irmãzinha olhava para mim dentro da igreja e o demônio já botava na minha mente, tá reparando você. Só por que você está com essa roupa aí, ó? E quando eu fui para a igreja, eu queimei, depois de um tempo eu queimei minha roupa toda, porque só com vestido e chinelo de dedo. Eu ia lá no cantinho de vestido e chinelo de dedo. Então, quando o irmão alguém olhava para mim, o diabo botava na minha cabeça, tá reparando você, só porque você está assim, mendigo. O diabo ficava botando essas coisas na cabeça. Tudo isso para me tirar dali. Aí eu estava lá atrás, aí o diabo botava na minha cabeça lá, o pastor falava tudo, também vai dar atenção para você. Aí, quando vinha isso na minha cabeça, por incrível que pareça, que Deus sempre usa, né, a pessoa. Às vezes eu acabava de pensar isso, o pastor, oi Fabi, tudo bem? Vem cá, meu filho. Sei lá, acho que o Espírito Santo soprava lá no ouvido do pastor e desmascarava o diabo. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com isso. Uma vez eu passei perto do pastor, falei com o pastor distraído não ouviu. Aí o diabo começou, olha lá, tá vendo? Se você fala sozinho. Se fosse outro membro aí, ó. Entendeu? Vai dar atenção a você, ó. Aí, no outro dia eu passei perto do pastor, eu estava tão distraído que o pastor falou comigo várias vezes, eu não ouvi. Aí depois eu vi, pastor, desculpa, eu não ouvi.
Aí o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo? Como isso aconteceu até com você. Amada, Deus perdoa. Foi o pastor não quis mesmo, ele estava distraído. Entendeu? É isso, o diabo trabalha para a pessoa não mudar, não se converter. Ele botou um monte de coisa na cabeça da pessoa. Por isso que Jesus falou para resolver. Aí vai na cabeça da pessoa, tá vendo? O pastor dá oportunidade para todo mundo, menos para você. Até que você que eu escolho. Entendeu? Parece que é uma implicância do pastor com você, coisa séria. Entendeu? É isso, gente. Funciona desse jeito. Aí você é pessoal que tudo tem o tempo de Deus. Entendeu? Tudo a gente tem que esperar o momento certo. É igual quando o pastor falou que eu ia ser um pregador. Pastor! Ai, você não vai ser pregador, eu nunca quero. O senhor não ia ser um pregador. Mas ia chegar ainda a minha vez. Eu estava trabalhando. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, Mateus 12, lá no versículo 43, né, pessoal? Ele está dizendo assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, porque quando a pessoa vem para a igreja e começa a ouvir a palavra, aqueles espíritos que estavam agindo na vida dela, eles saem. Por que eles saem? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então eles não aguentam a luz, eles não aguentam a palavra e saem. Só que isso aqui, pessoal, isso é uma coisa que precisa entrar muito no seu coração, mas muito mesmo. Os demônios que saíram da sua vida, como eu, antigamente eu bebia, fumava, cheirava, aqueles espíritos saíram da minha vida, mas não é que eles desistiram de mim, não. Eles saíram através da palavra, saíram através da oração, não que eles tenham desistido, eles não desistiram. Os demônios eles não desistem de tentar voltar para a minha vida nem para a sua vida, a não ser quando a pessoa vai embora. A pessoa parte e não tem mais como sustentar mais a pessoa, mas enquanto a pessoa estiver viva, ele tem a esperança de voltar. Nós é que temos que fechar aquela porta que ele saiu. Saiu, tranca a porta, fecha a porta, prega a porta, não sei o que você vai fazer, mas fecha essa porta, senão ele vai querer voltar. Entendeu? Ele saiu do corpo da pessoa, né? E ele anda por aí procurando um corpo igual ao seu. E hoje eu estava falando que é tão forte, que nós somos únicos e exclusivos, sabia? Porque você vê que interessante, tu já imagina a quantidade de gente que existe no mundo inteiro. Eu falo só aqui no Brasil, não, no mundo. Eu acho que a gente não tem nem conta, né? É muita gente. E você vê que essa quantidade de gente, nenhum deles tem uma impressão digital igual ao outro. Como é que pode? Nós interessante. Olha a quantidade de gente que existe no mundo. Tu vê o seu dedinho, meu, tão parecidinho e tal, você vai lá ver, é diferente. Não é? Incrível. A quantidade de gente que tem confundida, não, isso aí pode fulano, não é. A identidade não é, a impressão digital não é. Por isso que tem um documento aí, eu disse, eu não vou levar isso não. Então, naquela maquininha, não posso assim, a maquininha, vai ser uma coisa assim, remota ali. Não é mais um documento não, agora não. Então, eles pedem por quê? Para reconhecer você. Uma vez eu tive um negócio de problema de documento, eu não sei se foi um tal de Fênix Pacheco, não sei. Eu tive que ir num lugar lá tirar a expressão digital dos dedos todinho. Para eles fazerem nada custa. Buscar tudo quanto é lugar para ver se não tinha outro documento meu. Mostrando o meu nome e tudo. Aí fizeram uma análise, aquilo ali rodou o mundo todo.
criado, eu acho que a impressão digital que Deus criou diferente do ser humano, vai ter milhares e milhares de pessoas, já é um sinal que Ele deu para cada um de nós que nós somos únicos para Ele, exclusivos. Não existe ninguém igual a você para Deus. Se Ele perde você, não adianta substituir e botar um parecido, não tem. Você não tem nada, você é exclusivo para Deus, é único. Então a impressão digital serve para isso. Então o diabo, o que ele fez? Ele anda por aí procurando um povo que seja parecido com o seu. Ele vai botar tudo, vai vasculhar tudo, procurar uma pessoa igualzinha a você. Mas ele não acha. Por que ele não acha? Porque não existe ninguém igual a você. Aí o que ele vai fazer? Ele fala, vamos lá. Por ele não achar, irmão, que ele vai ficar de olho em você querendo voltar. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, quando o espírito não tem saído do olho, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não é isso? E não encontra. Ele não encontra o corpo e não para repousar. Aí ele diz, então ele diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. Vamos dar uma paradinha? Pastor, que casa é essa? É você. Ele chama você de casa. Porque nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Nós somos uma casa, nós somos uma casa onde o nosso espírito mora, que não eu te expliquei, né? Então, ele volta e acha vazia, varrida e adornada. Estou te explicando assim, por exemplo, já aconteceu isso com muitas pessoas. Às vezes a pessoa morava numa casa, num lugar, entendeu? Aí saiu dali, procurou uma casa boazinha, igual aquela, não achou. Aí, poxa, vou voltar lá porque esse verdadeiro me arruma aquela casa de novo. Aí você chega lá, a casa está como? Vazia. Opa! Ih, vou falar para o lugar de novo, essa casa está vazia. Se tiver ocupada, você não vai morar lá dentro. Você vai morar lá com outra família lá dentro. Não tem como. Mas se tiver vazia, você vai entrar. E assim eu digo, quando ele vai procurar um lugarzinho parecido com o seu corpo, não acha. Aí ele vai tentar voltar para o seu corpo. Quando ele volta, ele acha vazio. Vazio de quê? Jesus Cristo não está morando em você. Quem é Jesus? Palavra, verbo, quando a pessoa quase não ouve, ou não presta atenção no que o pastor fala, então você está vazio de palavra. Você está vazio de Jesus, vazio de Jesus ou vazio de palavra. Tem muitas pessoas aí, gente, que cometem suicídio. Tira a própria vida. Mas por que acontece isso? Ela está vazia de palavra. Os demônios vêm, entram ali, habitam ali e faz ela cometer o suicídio. Que na verdade é o próprio demônio que está matando ela. Ele está lá dentro. Se ele está lá dentro, ele começa a dominar a pessoa. É onde ele fala, bebe, a pessoa vai lá e bebe. Cheira, a pessoa vai lá e cheira. Pega uma arma e dá um tiro. É ele que está comandando. Não? Ele que usa a pessoa para se matar. Porque na verdade é ele que está querendo matar a pessoa. Não foi isso que ele fez com Judas? Satanás entrou em Judas. E quem fez ele se suicidar? Hã? O diabo. O suicídio não tem mais salvação. Entendeu? Então ele vem e acha vazio. E esse vazio, deixa eu te explicar uma coisa. Não significa só que você está fora da igreja, não. Aquela pessoa que não tem muito compromisso com Deus, ela não ouve a palavra. Ela vai para a igreja de vez em quando. Você está entendendo? Não vou falar, alimenta o espírito dela de vez em quando. A espiritualidade está fraca, está vazia. Ou existe a pessoa que está dentro da igreja,
dela para que ela entendesse o que Paulo pregava. Lembra do livro de Mateus? Mateus a gente fala, não, acho que é Mateus 13, quando ele está dizendo lá no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele tira a palavra. Você está o quê? Vazio. Dentro da igreja está vazio. Tem gente que o diabo rouba a palavra. Você está dentro da igreja, está vazio. Isso é um prato cheio do diabo voltar, gente. É o que deve ter acontecido, que a gente não está ajudando, com aquele menino. Que o pastor botou lá no vídeo, que ele se batizou por direitinho, acho que uma semana depois, sei lá, ele esfaqueou a mãe dele. Quer dizer, ele estava na igreja, mas estava vazio. Porque não foi ele que esfaqueou a mãe dele, tinha alguma coisa nele. Entrou como? Achou a casa vazia. Às vezes tem jovens que vai para a igreja, não estou generalizando, mas não estou julgando também não, isso é um exemplo, tá? Mas tem gente que às vezes jovens que vai para a igreja, fica cheio de negócio de namorismo, de freta, como é que é? Flertar, né? Flertando dentro da igreja, o diabo está um prato cheio do diabo, a pessoa está vazia de Jesus. A mente dele está em outro lugar, e não vai que a gente vai ver joguinho hoje na igreja. Porque eu vou querer ver o irmão dele, não vai. E aí, sabe quem vai pro culto hoje? Bernardino, aquele gatinho. Tem gente que não faz isso. Aí vai pra igreja paquerar, Jesus não entra. A pessoa fica vazia, daqui a pouco tá se matando em casa. Ninguém entende nada, vai pra voltar da igreja, cresceu na igreja. Mas cadê? A casa tá vazia. Você nascer, crescer, viver, nada na igreja, não, isso aí não significa que você está com Deus. Está com Deus e quando ele entra, a palavra entra em você. Aí sim, você presta tanta atenção, você abre tanto seu coração que Jesus entra e fica. Por isso que a Bíblia diz assim, se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis qualquer coisa. Jesus está mandando você permanecer com ele. Você está entendendo? Então o diabo precisa tirar a palavra, ou sei lá, ele tem que deixar a pessoa vazia, a pessoa não pode ouvir. Entendeu? O diabo pede a pessoa de ouvir, que é para a pessoa, aonde ele está agindo na vida da pessoa, ele continuar agindo. Sim ou não? E às vezes ele age de uma maneira oculta, você sabia disso? Se olha para a pessoa, não está tudo bem que a pessoa não está, não. Se a pessoa está se afastando da palavra, o diabo está deixando ela ouvir a palavra, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E a primeira coisa que o diabo faz é afastar a pessoa da palavra, sem um demônio, um espírito, não é normal. O diabo está agindo em alguma área da vida dessa pessoa que você não está vendo, mas está. Senão ele não estaria nisso, você está entendendo? Deixa eu te explicar, o demônio, ele para estar no corpo de alguém tem que ter uma causa. Alguma brecha essa pessoa está dando. Senão não estaria. Entendeu? A gente tem que prestar muita atenção. O meu pastor estava falando que expulsou um demônio de um bebezinho. Vocês viram lá? Pregando isso. Ele expulsou um demônio de um bebezinho dia desse. Mas por quê? Não importa o tamanho da casa. Está vazio, ele vai entrar. Guiguinho, ô Guiguinho, ei, abre o rostinho aí para você ouvir. Despertar esse sono aí. A casa não pode ficar vazia, não. Não encher, senão já viu. Você está entendendo? Quando o demônio tenta impedir uma pessoa de ouvir a palavra, tem um lugar que ele está agindo. Você tem que ver, tem que procurar. Entendeu? Inclusive, gente, de novo, vou dar uma alerta para os pais aí. Cuidado com seus filhos sozinhos em casa, com o negócio de celularzinho na mão. Já está trabalhando com pornografia isso aí. Assim, não, pastor, mas é meu filho e minha filha é tão doce, é um amor de pessoa. Você não
está entendendo que o diabo finge, ele é enganador, ele é mentiroso. Aí a pessoa está te abraçando, te beijando, cheio de carinho com você, ele está fazendo um trocinho errado por trás. Você sabe. E deu um olhar Gadareno, o que ele fez com Jesus? Não? Assim que Jesus chegou lá, adorou, cuidado com isso. Eu estou falando que eu tenho experiência com isso, tá? Às vezes eu fico, meu paizinho, cuidado, você tem que vigiar. Fecha a porta, entendeu? Bichinho, você tem que ser uma pessoa vigilante, você tem que entender quando o demônio entrou. Tem alguma, pode procurar, tem uma brecha. É a mesma coisa, quer ver um exemplo? Uma bola de encher. Quando ela começa a desvaziar, por quê? Tem um fio em algum lugar, senão ela não ia desvaziar. Entendeu? Vigiar muito essas coisas. Esse negócio de celular tá uma nojeira, tá? Tá vendo? Tá ensinando cada coisa horrível. E a pornografia, isso é um demônio, tá? Isso é um demônio sodomita e babilônia. Isso, o diabo não está conseguindo jogar a pessoa, assim, jogar o jovem lá no mundo. Então ele está trazendo, está pegando dentro de casa. Mesmo o filho está no quarto, ou a quarto fechado, ou a filha, você. Ah, não, mas jamais ele ia fazer isso, ou ela. Ele, ela não, mas o demônio sim. Eu estou falando isso baseado em umas coisas aí que aconteceu aí. Semana aí, que eu e a Natasha estamos até pensando sobre isso, né? Bola de jogos, amizade no celular, pornografia, cuidado com isso. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um demônio infiltrado dentro de casa. Não seja bobinha, não. Jesus falou que você tem que ser humilde como uma criança. Mas para o mal você tem que ser sábio. Você tem que ter aquele olho de coruja. O diabo começou a encostar na sua família, você já viu. Quando ele está aí, está vindo com o bar, você já está indo com o grupo pronto. Você já viu ele, já está amarrando, já está começando a fechar brecha. E muitas das vezes não adianta só você orar, você tem que orar e agir. Entendeu? Está entrando por onde? Por aqui? Não, isso aqui agora vai ter um monitoramento muito sério. O meu filho, eu não sei fazer, mas o meu filho sabe. Ele tem a criança lá, meu filho mexe no celular. Ele fala assim, mãe, eu consigo fazer um negócio no celular e se acessar qualquer tipo de pornografia vai aparecer no seu celular, que a pessoa acessou aquilo. Então, um sistema para você ir fazer no celular. Então, amanhã ou depois, se quiser dar um celular para uma criança, tudo é só falar comigo. Porque se acessar lá, vai aparecer na hora para você o aviso. Ó, tá mexendo e tal. O celular não é falta de privacidade, não, mas eu acho que até a uma certa idade os pais têm que fazer isso. Até a idade da maturidade que a pessoa entenda que isso é um demônio. Tinha que fazer isso. Aí vamos tentar acessar, você sair de casa, no mercado, o lugar se deixou em casa. Se tentar acessar, ela vai aparecer para você lá no mercado. Já sabe que o demônio está agindo ali. Tem que fazer isso. Ele falou que ele sabe fazer isso, que ele tem esse sistema lá, porque ele tem criança. Não, deixa eu contar na mão das crianças, se ele acessar alguma coisa no lugar, vai aparecer para mim. Eu sei tudo que eles estão mexendo. Hã? Falta de Deus. Falta, depois de 18 anos de mandar no nariz deles, aí é problema deles. Mas antes, é você que tem que ver isso. Entendeu? Mesmo assim, eu acho que o pessoal não deveria mandar no seu próprio nariz. E pai e mãe tem que ser honrado para sempre. Mesmo quando a pessoa sai de casa. Entendeu? E o certo tem que ser feito toda a vida. É porque ficou de maior que agora eu estou liberado para pecar. Entendeu? Jesus não falou isso. Se você ficar de maior, pega à vontade. Jesus não falou isso. Pecado é pecado. Isso eu vou até depois gravar uma live disso, pessoal. Você que tem seus filhos aí, uma fasezinha de adolescência, tem 18 anos ainda. Faz isso no celular. Ou no
você vai ficar com o celular, sim ou nada de celular, você que sabe. Se acessar qualquer coisa errada, vai aparecer no quarto. Tem que ser assim, que aí você pode sair seguro, você pode ir para onde você quiser, porque senão é esquisito, né? Porque a pior coisa que tem é a curiosidade. Essa idadezinha é uma idade, o diabo começa a botar curiosidade, entendeu? As famílias podem sofrer. É igual televisão. Tem gente que tem televisão em casa com um canal pornográfico mesmo, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas é que nem o que o pastor pregou. Se você é um cristão, você não deveria ter isso. Mas tem um canal desbloqueado, você está fazendo nada, irmão. Você tem que bloquear aquilo ali, botar uma senha e jogar até a senha fora. Você sai para a rua, quem te garante que a pessoa não vai lá e. Tadinho, mas não teria coragem. Não, eu acordo. Olha, falar que nem. Lembra daquele homem? Qual é o nome daquele homem que uma vez. Hoje em dia eu não assisto nossa bobeira, não, tá, gente? Mas na época que eu era do mundo, eu assisti. Lembra aquele homem que estava, acho que é. Não sei se é Big Brother. Eu esqueci o nome daquele homem, assim, que ele fala assim: esse é irmão desse. Não, eu não assisto mais isso. Que ele era bravo dessa, que ele falava assim: esse aqui é irmão desse. Ele brigava com todo mundo. Então, esse aqui é irmão desse. Você ser cristão é uma coisa, ser bobo é outra. Aí não, você está dando fora pro diabo. Você tem que vasculhar a sua casa. Você tem que vasculhar a sua casa. Eles fizeram uma outra conta, e botam uma outra conta, um outro nome. Não, até com a própria rede social deles, tem como eles selecionar, por exemplo, quem vai ver o status, vou postar. Então tá postando às vezes um monte de besteira lá e os pais não sabem. Não usar. Porque os pais não pegam o celular pra ver. Aí arquiva, tá conversando com pessoas lá e arquiva, aí os pais entram no WhatsApp, aí vê só aquela pessoa conhecida e não entra lá e conversa da privada. Aí o filho vai, né, ter uma amizade com pessoa errada, etc. Funciona desse jeito, você tem que ter cuidado. Porque, infelizmente, a internet, como uma coisa que abusa, ele dá funcionamento com muita facilidade. Não, aí você é muito fácil você acessar qualquer coisa pornográfica. Mas se você acessar, eles apagam o histórico. O diabo ensina tudo, irmão. Eles apagam o histórico. Você olha lá, não tem nada, não. Por isso que eu estou falando que é importante fazer isso que o livro falou. Eu como tenho a minha netinha às vezes quando vai pra lá, não que ela vai cá, no meio de 2 anos vai fazer isso pra fora, mas às vezes eu acabo mexendo sem querer. Eu vou pedir o Igor, hoje eu pensei já o pedido para fazer isso no meu celular. Meus 2 celulares. Ficar assim, às vezes tem mais criança pra lá, ficar e tudo. Se mexer, vovó, deixa eu vir aqui, deixa eu não vai, se acessar alguma coisa, eu vou ver no óbvio. Entendeu? Já me ofereceu isso já, porque não pode, gente. Não pode, o diabo não está levando para o mundo, está entrando dentro de casa, espalha ver. Está manifestado lá nos filhos, o filho está do teu lado, a filha do lado, mãezinha, você está pensando que está manifestado aqui. Coisa séria. Hã? Isso é sério. Eu sei como é que funciona, o diabo é fingido, é dissimulado, é mentiroso, é pai da mentira. Ele adorou Jesus. Jesus, esse homem aqui. Mentira, o cara estava cheio de demônio. Estava fingindo. Hã? E outra coisa, toda vez que orar pelos filhos, por mais santo que os seus filhos sejam, Senhor, liberta de todo espírito de pornografia, prostituição, porque isso está solto por aí. Faz eles ter nojo disso, você tem que orar. Tem que orar para que eles não
não cisma na cabeça dele de usar o sapato um pé só. Entendeu? O diabo vai querer enfiar na cabeça deles que o chinelo, os dois tem que ser esquerdo. Hein? Tá certo? Os dois esquerdos, direito, então você tem que orar. Né? Orar e vigiar. O que Jesus falou? Orar, você está orando, você está vigiando. Seu filho vê, sua filha vê, você não está vigiando, como é que ele está entrando? Hã? Coisa séria, coisa séria. Lá em casa não tem canal nenhum negócio de pornografia, porque eu não uso esses canais de televisão. Lá em casa a gente só vê o YouTube, desenho e eu não tenho porque. Mas por que você não tem? Porque quase é uma bobeira assim na vida, a gente quase não tem tempo de ver filme, de vez em quando. A gente está igual o pastor Mota, a Jeane. A Jeane falou assim, pastor, lá em casa a gente vê filme 2 vezes, 3 vezes, que é muita correria. Então, não assino por causa disso. E quando a gente quer ver um filme diferente, a gente vai lá e, às vezes, tem umas opções para comprar, né? A gente vai lá e compra um filmezinho quando a gente comprou a morte. E aí a gente bota lá. Então, ele está falando aqui. Aí, ó, o que acontece com a casa vazia? O diabo entra. Aí, o que acontece com ele? Voltarei para a minha casa e voltando acho desocupada, varrida e adornada. Não é isso? A pessoa está vazia, ela está sem Jesus. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. Eles passam a morar ali. Eles trazem os demônios pior do que ele. Não é melhor, pior. Eles vão lá e pedem reforço. A pessoa fica cheia de demônio. Tu vê essas pessoas que é ruim de ouvir, não obedece ninguém, só é o que está certo, não aceita conselho, a pessoa está cheia de demônios. Que a primeira coisa que você faz quando Deus está entrando em você, você passa a ser humilde para obedecer a Jesus. Obedecer ao seu pastor, obedecer ao seu pastor. Você está entendendo? Sim ou não? Se tem uma coisa, pessoal, preste bem atenção, que eu acredito que eu não sou. Eu acredito que eu não sou. Eu não sou uma pessoa assim, agressiva com o meu pastor, eu não sou. Dele vir me dar um conselho, eu não sou assim. Porque se você não for humilde para aprender, como que você vai ser abençoado? Mesmo quando você estiver errado, tem hora que o pastor fala de você, o pastor tem razão, mas eu não bato frente com o meu pastor. Ele está ali, o homem de Deus está ali para me ensinar. E se eu quero realmente ser de Jesus, eu vou fazer o quê? Vou me esforçar para aprender, não jeito. Se eu estiver errado, pedir força para mudar. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Vai e leva consigo os 7 espíritos piores do que ele. E entrando, o que eles fazem? Habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. E assim acontecerá com essa geração má. Glória a Deus. Gente, tem que se encher da palavra. Prestar atenção que Deus está falando, ter esse momento de oração a Deus, de consagração, de comunhão a Deus. É sério. Vai em casa eu oro, Natasha ora, Armin ora. Às vezes eu estou lá, eu tenho um momento de oração, eu acabei de oração, estou lá fazendo uma coisa lá, Natasha está lá no quarto orando, escutando louvor, tem que ter esse momento. E vigiar, o pecado destrói, pessoal. Cuidado que o diabo entra na sua casa disfarçado. Você tem que aprender isso. Não é para você andar desconfiado dos outros, não.
Mas você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá uma visão espiritual. Às vezes a pessoa está rindo, eu te amo, mas o diabo está rindo, você tem que vigiar. Você tem que ver aonde que é o furinho, aonde que está entrando. Aí você vai orar e vai vigiar. Você é responsável por tomar conta da sua casa, você é o cabeça. Você é o cabeça. Entendeu? Funciona desse jeito, você decide. Já viu aquele programa, Você Decide? É isso. Lá em casa não é qualquer coisa que a pessoa bota lá na televisão, não. Ah, botar um filme aqui, boneco. Hoje até desenho tem esses bonequinhos beijando, não é assim, bonequinha pelada. Tem gente que deixa à vontade, mano. A pessoa tá lá conversando, a bonequinha pelada lá, as crianças vendo isso, a pessoa não vigia. Não, ora, mas não vigia. Aí a pessoa vem para a igreja, eu sou de Deus, eu sou da rua. Chega lá, bota cada música pesada. Ou às vezes filho bota. Porque, gente, eu estou falando com você. Eu acredito que você é de Deus, a melhor música para você ouvir é o louvor de adoração a Deus. Não você não ouvir só aquilo, você pode ter o seu estilo. Tem gente que pode, né? Daí, se você quiser dançar lá na sala para Jesus, é pecado? Não, Davi dançou para Jesus, desde que seja um louvor. Agora você fica lá no passinho do Michael Jackson, aí grava no TikTok, depois, entendeu? Não faz isso não. Aí tá rodando você, tudo quanto é lugar aí. Gente, agora, ninguém tá aqui para julgar ninguém, mas o diabo adora julgar esse ventilador. Veio uma pessoa me procurar, eu não estou citando o nome. Tinha um irmão, uma pessoa, né, que sempre demonstrou uma santidade, se bem que ele não é o mesmo evangelho que a gente. Não vai de revelação, aquela coisa. Mas o irmão sempre demonstrou para a minha santidade, pregava da palavra e tal. Quando foi um dia, a mulher chegou na minha casa, entendeu? A mulher apertou a campainha, pastor, aí o que foi? Eles eram assim, eles estavam juntos, mas separados, dentro de casa, né? E veio ele e a filha dela, pastor, eu só vim aqui falar com você, eu não vim falar mal dele, não. Mas eu só vim falar para a senhora tem que saber quem é o meu marido. Porque meu marido, ele vem, né, cabinho embaixo do braço, diz que prega, que é pregador, mas não sei o quê, a senhora, não sei o que ele fala de mim, a senhora está vendo ele. Coitadinho da pastora, o pastor não sabe de nada. Pastor, ele é apaixonado por Melody. Ele vai para essas baladas aí e se acaba. E outra coisa, ele grava dancinha no TikTok, rebolando, bota vídeo no TikTok e é aqui para a senhora ver um santo homem de Deus. Quer ver? Ela me mostrou o vídeo. Não sei, eu não estou julgando. Eu também não sei de quanto que é esse vídeo, então parecia assim que é recente. Ele dentro da balada, aquelas caixonas de som, aquelas musiquinhas, né? Aqueles melos de batendo lá, de bermuda, de tênis. Depois mostrou o vídeo dele dançando no TikTok, botando o celular assim. Eu não sei de quanto que é, mas... Ela falou, pastor, é sério. Ele em casa ele não é nada disso. Grava um vídeo, não é apaixonado por ele. Não vai para a balada aí da vida. E ninguém sabe, só quem sabe. Por isso, aí ela falou, por isso, pastor, que eu não venho para a igreja. Ele quer que eu me converta. Eu e a minha filha, mas como? Se ele faz isso? Pensa sério. Você está entendendo? O diabo fez questão de botar no ventilador. Sabe o que ela fez depois? Ela botou lá no Facebook. Pronto, todo mundo ficou sabendo. Gente, coisa séria. E o ministério dele? Nunca mais eu vi ele pregando. Depois desse dia. Ou tu és quente, ou frio. Se for morno, o que Jesus diz? Vomitar-te-ei pela minha boca. O que é isso? Você é cristão? Meu, você não é. Eu sou cristã. Aí quando me chamam numa festa aí, que hoje em dia tem festa traquina, já viu? Que é meia meia. A metade é evangélica e metade é do mundo.
Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu não faria uma festa dessa. Ou eu sou 100% de Jesus ou não sou. Como é que eu vou convidar Jesus para uma festa que ali no capiroto também foi convidado? Ai, Jesus, eu quero que sobar, mas o diabo também vai estar lá, então, entendeu? Esquenta não que eu também nosso convidado, né? É meio complicado, mas enfim, a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém, entendeu? Mas existe festa que é meio a meio. Metade é fã, metade louvor, metade é refrigerante, metade. Eu já fui várias vezes assim. Aí eu sou pastora Fabiana, chega lá eu já começa a ser lá, um pagodinho, já vou entender. Eu não sei, aqui não sei que lado eu tô, aí eu já vim pro lado do pagodinho. Aí acabou que toca o louvor, eu daqui a pouco eu toco a voz. Eu sou um quibo na porra. Uma hora vem no caso eu vou lá, obrigada. Depois eu vou abrir, mas não, também não tô falando. Não, eu que não sou, afinal de contas. Entendeu? Aí daqui a pouco eu não sei, eu bebo um copo de guaraná, um copo de cerveja. Eu canto louvor e pulo lá no Zeca Pagodinho, não, eu tô meio esquisita, irmão. Ou eu sou ou eu não sou, tem que escolher. Entendeu? O Jesus não olhar lá de cima e vai falar, que lado tu está? Tem uma música assim, né? De que lado você está? De que lado você está, afinal de contas? Você quer na sua vida? Glória a Deus. Gente, vamos orar em pelo nome de Jesus. A gente tem que ser de Deus, glória a Deus. Não, eu sou de Deus aqui na igreja, em casa, tudo quanto é lugar. Põe o seu louvorzinho lá. É assim que acontece. Tem que sair de cima do muro, glória a Deus. Não, esse muro cai aí, você não sabe nem para que lado vai cair. Então você escolheu logo o lado. Glória a Deus. Tá com frio, não, menino? Ou está já e não trouxe casaco? Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Espírito Santo de Deus, eu peço o Senhor me ajudar essa pessoa que precisa de um milagre, precisa de uma mudança, de uma transformação, para o seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, ó Pai, na libertação da família. Oh Deus, que em nome de Jesus, o poder do Senhor, a mão do Senhor, venha sobre essas pessoas, ó Pai, tirando toda a perturbação, tudo aquilo que não é seu. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da família, da prosperidade, do espírito, da casa. Pega tudo que é seu, vai embora. Vai embora, sai e não volta mais em nome de Jesus, Pai. Eu, em nome de Jesus, estou abençoando essas pessoas, declarando todos livres e libertos, que estão em casa também. Eu peço, consagre o Senhor essa água, esse sabonete, esse sal, a água que a pessoa colocou em casa. E toda pessoa que usar, seja liberto, seja curado, seja livre em nome de Jesus. E receba, Pai, os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Honra cada um deles, Pai. Cubra com teu manto sagrado e leve paz em nome de Jesus. E vocês digam assim